Gente, boa tarde. Meu nome é Laís, eu sou residente de hematologia, residente do primeiro ano de hematologia aqui do Hospital Universitário. Estou rodando esse mês imunohematologia com a doutora Denise e ela me incumbiu dessa tarefa para a gente falar um pouquinho sobre a abordagem transfusional no paciente com anemia hemolítica, tá certo? Qualquer dúvida, se alguém fizer alguma pergunta no chat, tu consegue me avisar para a gente parar e já discutir, que aí a gente conseguiria já fazer essa dinâmica, né, de discutindo mais complicado, né? Então eu sigo direto, no final a gente consegue tirar as dúvidas. E se alguém quiser falar também, pode ficar à vontade, que a gente vai tentando fazer essa interação e tentando esclarecer, e que seja mais uma conversa para que a gente possa entender direitinho o decorrer da aula, né? Que é super importante. Bom, a gente vai falar sobre um artigo de revisão publicado em 2014, acerca da abordagem da transfusão no paciente com anemia hemolítica, certo? E assim, o principal tópico, e um tópico que, depois que eu formei, durante a minha residência de clínica, foi sempre uma dúvida que esteve presente na minha cabeça, no meu dia a dia, né? No contato com o paciente, é quando transfundir o paciente com anemia hemolítica. Então, nesse momento, parem e se perguntem o que é que vocês acham. Quando é que vocês transfundiriam um paciente de vocês com anemia hemolítica? Se guiariam por algum nível de hemoglobina, por sintomas, esperariam até o último caso, até uma instabilidade hemodinâmica? Qual o medo de vocês antes de solicitar a transfusão? O que acontece nesses pacientes com anemia hemolítica? Por que é tão mais difícil transfundir um paciente com alto anticorpos do que um paciente normal com anemia por alguma outra causa? A gente vai falar sobre isso, tá certo? No decorrer dessa aula. Mas assim, qual é a dificuldade? É possível encontrar uma hemácia ideal? É possível encontrar um concentrado de hemácias realmente compatível para esse paciente? E qual a importância dos testes transfusionais nesse caso? Independente dos testes que a gente fizer, sempre vai haver hemólise quando a gente transfundir? Ou a gente consegue diminuir, ou a gente consegue realmente eliminar o fator de Allan anticorpos nesses testes transfusionais? Eram dúvidas que existiam na minha cabeça e eu espero que a gente consiga comentar um pouquinho nessa aula, tá certo? Primeira coisa, quando a gente solicita um concentrado de hemácias e vem aqui para o hemólise, a gente vai fazer os primeiros testes de compatibilidade. Qual o objetivo desses testes? Detectar e identificar anticorpos com potencial de causar reação hemolítica transfusional. Ótimo, lindo. Qual o problema? Na anemia hemolítica, o autoanticorpo reagirá contra todas as unidades de hemácias. Então, eu vou ter muita dificuldade de encontrar esses aloanticorpos, porque o autoanticorpo, reagindo com todas as unidades de hemácias, vai mascarar a presença desses aloanticorpos, certo? E aí, assim, eu tenho que garantir que eu vou ter uma transfusão segura. Por quê? Vamos lá, vamos falar dos aloanticorpos e dos autoanticorpos para a gente poder entender melhor. Primeiro, um aloanticorpo, ele é sim capaz de causar uma reação hemolítica transfusional. E ela pode ser muito, muito grave. Como é que a gente adquire um aloanticorpo? Ou transfusões anteriores, ou gestações anteriores, no caso de mulheres. E o autoanticorpo? O autoanticorpo, ele se liga a antígenos eritrocitários comuns na maioria dos indivíduos. Ou seja, aquele autoanticorpo que está ligado à minha hemácia, ele pode se ligar a qualquer outra hemácia na maioria dos indivíduos. Por quê? Porque ele é originado contra antígenos eritrocitários que são super comuns, certo? Porém, esses autoanticorpos presentes no sangue do indivíduo, eles não são capazes, quando eu transfundo hemácia nesse indivíduo, de aumentar os níveis de hemólise. Deixa eu tentar explicar para vocês. Se eu transfundir o meu indivíduo com anemia hemolítica num concentrado de hemácias que seja compatível, que eu garanta que não tenha presente um aloanticorpo, a sobrevida das hemácias, tanto das hemácias doadas, vai ser mais ou menos a mesma sobrevida das hemácias do receptor. Elas vão hemolizar? Elas vão hemolizar, mas pelo autoanticorpo que já está presente no indivíduo receptor. Não vai aumentar a hemólise, nem diminuir a meia-vida dessas hemácias se eu transfundir um concentrado de hemácias compatível, que eu garanta que não tem um alanticorpo. Então, eu não tenho que esperar até o último caso para transfundir o meu paciente com anemia hemolítica.
As indicações de transfusão no paciente com anemia hemolítica vão ser as mesmas de um paciente com anemia por qualquer outro motivo. Se eu fizer todos os meus testes transfusionais, se eu garantir que esse sangue ele é compatível, o meu paciente pode receber esse sangue sem maiores problemas. Ele vai continuar hemolizando, mas o que ele já estava hemolizando previamente à transfusão, por conta do autoanticorpo, não por conta da transfusão em si, certo? Tudo bem? E aí, quais são esses testes de compatibilidade, né? Primeiramente, como é que eu identifico um haloanticorpo? Eu vou testar o soro do paciente, o plasma do paciente, contra um painel de hemácias que eu já conheço fenótipos, fenotipicamente conhecidos. Por exemplo, se eu testar o soro do paciente contra uma hemácia KID-A+, e ela reagir, e não reagir contra uma hemácia KID-A-, provavelmente eu vou ter um haloanticorpo, um anti-KID, certo? Qual o problema? Os pacientes com anemia hemolítica, principalmente de anticorpo quente, esses autoanticorpos reagirão contra todas as hemácias testadas, mascarando a presença de haloanticorpos. Então, esse teste que é convencional, feito na rotina, não vai me ajudar tanto dessa forma, porque vai aglutinar com todos os painéis de hemácias, certo? Com todas as hemácias do painel. Então, eu tenho procedimentos especializados à minha disposição que vão poder me ajudar a identificar haloanticorpos nesses casos. E aí, existem algumas etapas que o artigo traz. Eu vou falar de cada uma delas bem com calma para a gente poder entender direitinho, que nessa parte fica um pouquinho mais complexo. Mas eu vou falar direitinho para a gente poder entender quais outros procedimentos podem ser feitos para identificar haloanticorpos nesses casos. O primeiro deles é testar o soro do paciente ou o soro diluído contra um painel de hemácias. Eu vou tentar explicar para vocês entenderem o motivo do soro diluído. Se o autoanticorpo for um autoanticorpo fracamente reativo e o haloanticorpo for fortemente reativo, quando eu diluo o autoanticorpo, na teoria, ele não vai mais reagir in vitro. Apenas o haloanticorpo. Mas qual o problema? Do mesmo jeito que eu tenho esse pensamento, eu posso ter um pensamento oposto. Eu posso inativar haloanticorpos que são fracamente reativos, mas que mesmo assim têm o poder de causar reações hemolíticas transfusionais, como são o caso do KID e do DUF. Então, não serve para mim. Não é o ideal diluir esse soro. Esse não é um teste realizado de rotina no hemose, porque eu não tenho segurança e eu posso estar excluindo um haloanticorpo que é importante, pode causar reação hemolítica importante no indivíduo, tá certo? Então, o que acontece? A gente testa o soro do paciente contra um painel de hemácias, mas não o soro diluído, tá certo? O soro mesmo é uma técnica fácil e rápida, mas é uma técnica sem garantia, porque, como eu falei, eu posso aglutinar praticamente contra todas as hemácias e eu preciso de outros procedimentos que possam me ajudar a descobrir um haloanticorpo nesses casos, tá certo? E os outros procedimentos, a gente começa com os procedimentos de adsorção. Existe a autoadsorção e a aloadsorção. Vou explicar cada uma delas, tá bom? Primeiro, a gente vai começar pela autoadsorção. Qual é o objetivo da autoadsorção? Remover anticorpos do soro do paciente e permitir a detecção e identificação dos haloanticorpos no soro adsorvido. Nossa, que lindo, né? Como é que eu vou conseguir excluir o autoanticorpo que já está ali no soro do paciente? Existe uma técnica muito legal para isso, que se chama autoadsorção quente. Primeiro, eu vou pegar a hemácia do paciente e vou dissociar o autoanticorpo que está ligado a essa hemácia. Como é que eu faço isso? Eu coloco as hemácias do paciente num reagente que a gente usa os EZAP, e depois na papaina ativada com DTT para realizar a autoadsorção. Vou tentar explicar para vocês. Primeiro, o reagente vai fazer com que o autoanticorpo ele se dissocie da hemácia. Então, a hemácia não vai ficar mais ligada ao autoanticorpo que está ligado a ela. Depois, a hemácia vai ser colocada junto com o plasma do paciente. E os autoanticorpos que estão ali livres no plasma, com todos esses reagentes, eles vão se ligar à hemácia, que agora está com os seus receptores livres. E aí, o meu plasma vai ficar, teoricamente, livre de autoanticorpos. E eu vou poder testar esse plasma, que agora não tem mais autoanticorpos. Eu vou testar esse plasma num painel de hemácias, certo? O soro adsorvido pode ser usado para testar haloanticorpos no meu painel de hemácias, já que eu não tenho mais o autoanticorpo atrapalhando o meu processo.
E aí toda essa reação acontece a 37 graus Celsius, por isso que a gente está pensando no autoanticorpo quente, certo? No momento. Por que é que o autoanticorpo ele não vai ser absorvido junto com o autoanticorpo? Porque ali eu estou testando as próprias hemácias do meu paciente, e os autoanticorpos, eles não vão se ligar às próprias hemácias do paciente. Eles se ligam às hemácias de outros pacientes, né? De outras hemácias, mas não a hemácia do próprio paciente. Então, eu garanto que eu vou só absorver os autoanticorpos. E os autoanticorpos vão ficar e vão poder ser detectados nos próximos testes, quando eu testar contra as hemácias. Mas tem problema, é um método mais eficaz para detectar anticorpos em pacientes com autoanticorpos quentes. Mas tem problemas? Tem problemas. Primeiro que é difícil, às vezes, quando a gente deixa para pedir muito tardiamente o concentrado de hemácia, às vezes é difícil a gente conseguir um volume mínimo de hemácias, a gente precisa de um volume mínimo de hemácias para poder fazer os testes. E tem outra coisa que é impeditivo, que é o fato de o paciente ter sido transfundido nos últimos 3 meses. Isso é impeditivo por quê? Porque junto com as hemácias, quando eu coleto a amostra transfusional do paciente, junto com as hemácias do próprio paciente, virão hemácias do sangue transfundido. E essas hemácias, elas sim podem absorver haloanticorpos no processo de autoabsorção e mascarar o meu processo, certo? Que previamente não poderia acontecer. Então, isso é impeditivo de realizar o processo de autoabsorção. Tem saída? Sempre tem. O que a gente pode fazer nesses casos? Existe o processo de adsorção halogênica ou haloadsorção. Nesse caso, eu vou dissociar as hemácias do paciente, eu vou dissociar o anticorpo das hemácias do paciente, juntar a hemácia no plasma do paciente, ela vai autoabsorver os anticorpos, certo? E, nesses casos que eu não for usar a hemácia do próprio paciente, eu posso usar hemácias halogênicas para ajudar a absorver esses autoanticorpos e elas também não vão absorver autoanticorpos, certo? Esse painel de hemácias halogênicas, ela remove o autoanticorpo, mas não remove o haloanticorpo. E nesses casos eu posso utilizar se o paciente tiver feito transfusão nos últimos meses, porque eu não vou utilizar a hemácia do próprio paciente, eu vou utilizar uma hemácia de pacientes halogênicos ao nosso paciente, certo? Então não vai ter problema da transfusão nos últimos meses, tá bom? E existe ainda um outro procedimento que pode ser feito, que é a transfusão de hemácias fenotipicamente compatíveis. Se eu tiver mais tempo que eu consiga fenotipar o sangue do paciente, utilizar hemácias doadas também fenotipadas, realizar uma fenotipagem estendida, é possível determinar quais haloanticorpos um paciente poderia desenvolver e como resultado de transfusões de gestações anteriores. E aí eu poderia fazer minha transfusão de forma mais segura. Tem a ressalva porque eu preciso realizar a tipagem para numerosos antígenos de hemácias e tem um problema. Se o paciente tiver um TAD positivo, dificulta, não impede, mas dificulta a fenotipagem. E um TAD positivo é muito frequente nas anemias hemolíticas, né? Então, podem acontecer. E, de fato, não excluiria a necessidade dos estudos de adsorção pré-transfusionais, certo? Então, a gente tem que trabalhar com tudo em conjunto. Tem alguma coisa que eu possa fazer para esse TAD positivo? Tem. Quando eu tenho fenotipagem com TAD positivo, eu posso tentar diminuir, né? Tentar negativar esse TAD quando eu faço a dissociação com cloroquina, tem algumas formas de bloqueio, tem a técnica em tubo, mas eu não vou entrar em detalhes com relação a isso. Mas é importante que vocês saibam que o TAD positivo, ele dificulta um pouco a fenotipagem para a gente, mas existem técnicas que a gente pode tentar transpassar essa dificuldade, certo? E aí, falando em TAD, eu ainda não tinha falado em TAD a aula inteira, para vocês verem. Se vocês pararem agora para pensar, pensem com vocês, quais são os testes pré-transfusionais obrigatórios que a gente faz para todos os pacientes? O TAD não está incluso neles, nos testes pré-transfusionais obrigatórios, né? Então, por isso que a gente só veio falar dele agora na aula. Mas é importante que vocês saibam disso e que os médicos assistentes, recém-formados, clínicos, enfim, o médico que está assistindo o paciente, ele saiba quais são os testes pré-transfusionais que são feitos para todos os pacientes. É importante que ele saiba que o TAD não é um deles. Por quê? Existem muitos casos de médicos que pedem a transfusão do paciente com anemia hemolítica ainda sem indicação para ele tentar diagnosticar a hemólise. Ele não sabe se o paciente está efetivamente hemolizando, ele quer um CUMES direto, ele quer avaliar o TAD e ele pede a transfusão.
E às vezes a gente libera a bolsa sem realizar o TAG, porque o TAG não é obrigatório. Existem anemias hemolíticas autoimunes com TAG negativo, certo? Elas variam ali entre 2% e 4%, são a minoria, mas existem. Então, se você quer diagnosticar o seu paciente, avalie sinais de hemólise, solicite os testes de hemólise, ligue para o hematologista da agência transfusional, discuta o caso com ele, mas não peça uma transfusão só para diagnosticar uma anemia hemolítica autoimune, certo? Então, o que é o TAD? O TAD permite detectar hemácias revestidas de imunoglobulinas ou frações do complemento. Eu vou testar a hemácia junto com o soro da antiglobulina humana. O TAD positivo, ele acontece em reações transfusionais hemolíticas, numa anemia hemolítica autoimune e numa hemólise induzida por drogas, por exemplo. E aí, por exemplo, na hemólise induzida por drogas, eu vou ter outros procedimentos, como a eluição, para tentar diagnosticar, certo? Então, saiba que o TAG positivo tem várias causas, não só essas, além de outras. Quando eu encontrar um TAG positivo e eu estiver diante de um paciente que está clinicamente hemolizando com exames de hemólise positivos, com clínica de hemólise, e ele tiver feito uma transfusão nos últimos dias, a primeira coisa que eu vou pensar não é em anemia hemolítica autoimune. Eu preciso pensar numa reação transfusional hemolítica. Saibam disso, peçam os testes de reação transfusional, notifiquem. Isso é importante, é a nossa primeira hipótese. Depois eu vou continuar a minha investigação e avaliar se existe algum autoanticorpo nesses casos, tá certo? Então, e outra lição, não peçam uma transfusão para tentar diagnosticar uma anemia hemolítica autoimune. A gente não vai fazer o TAD de rotina nos pacientes, tá certo? E nós ainda poderíamos estar diante de um paciente com uma anemia hemolítica de TAD negativo, em 2 a 4% dos casos isso acontece. E aí a gente deixaria passar uma anemia hemolítica de toda forma, não é o ideal. Existe a anemia hemolítica de anticorpos frios. Nesse caso, elas não estressam tanto a gente, porque na maioria das vezes, os testes, na totalidade das vezes, os testes são realizados a 37 graus. E na maioria das vezes, os anticorpos frios, eles não reagem nessa temperatura de 37 graus. Mas os anticorpos reagem. Não é tanto problema para a gente nesses casos. A gente vai conseguir identificar direitinho os anticorpos e eles não vão ser mascarados. O artigo também traz um tópico de utilizar unidades menos incompatíveis. Na década de 60 até a década de 80, a gente não tinha todos esses testes disponíveis, como eu falei para vocês. Assim, eles não existiam e por vezes não eram disseminados. Então, às vezes a gente tentava encontrar uma unidade concentrada de hemácias que fosse menos incompatível, que reagisse menos com o sangue do paciente. Mas atualmente essa não é uma alternativa, certo? É só para citar que historicamente isso foi presente. Mas hoje em dia não é mais, não existe motivo para isso. E se o meu paciente precisar de uma transfusão urgente? Voltando lá para o comecinho da aula, quando é que eu vou transfundir o meu paciente com anemia hemolítica? Eu preciso esperar o meu paciente fazer uma instabilidade hemodinâmica, ficar gravemente sintomático, com níveis críticos de hemoglobina em torno de 2, 2,5, para pensar em pedir um concentrado de hemácias, porque eu tenho medo de transfundir esse paciente e ele piorar da hemólise? Não, não tenho, gente, não tenho mesmo. Existe até a opção de você, estando diante de um paciente com anemia hemolítica autoimune, mesmo que ele ainda não tenha níveis de HB indicativos de transfusão, não tenha sintomas, eu posso pedir a reserva do concentrado de hemácias. Eu mando o pedido, a requisição transfusional para o hemócio. Eles começam a fazer esses estudos e eles têm tempo. Por quê? Todos esses estudos, quando feitos na íntegra, eles duram de 4 a 6 horas. Então, se eu peço a reserva ali, quando o paciente está com hemoglobina em torno de 8 a 9, o hemócio consegue fazer esses estudos e deixar a bolsa reservada para o seu paciente, porque possivelmente ele vai precisar. Se ele está hemolizando, mesmo que eu já tenha iniciado o tratamento, esse tratamento demora a fazer efeito, ele vai precisar transfundir. E aí, se eu já deixo a bolsa reservada, eu fico tranquilo. Eu tenho tempo para fenotipar essa bolsa. Se o paciente não tiver sido transfundido nos últimos 3 meses, ótimo, melhor ainda, eu vou ter muita segurança para transfundir o meu paciente. Ele não vai piorar da hemólise, ele vai continuar hemolizando o que ele já ia hemolizar pelo alto anticorpo. Não vão ter halo-anticorpos ali presentes, piorando a hemólise. Então, eu transfundo com muito mais segurança. Mas, às vezes, esses pacientes, eles já chegam para a gente gravemente sintomáticos, instáveis, com níveis críticos de hemoglobina. E, às vezes, eu vou precisar transfundir ele de forma urgente.
Eu não vou conseguir fazer todos os testes. Nesses casos, o que é imprescindível e mais importante? A comunicação. Ligar para o médico hematologista, conversar com o serviço de transfusão do seu hospital, ou do Hemoce, ou aquele serviço de transfusão que preste assistência para o serviço onde você está. Ligar, conversar, passar o caso, dizer o que está acontecendo, entender quais testes podem ser feitos, quanto tempo isso vai levar, quais os riscos e os benefícios dessa transfusão em que eu não consigo concluir todos os testes que eu precisaria fazer. E assim é tomar a melhor decisão para o paciente. A gente não pode deixar o paciente que precisa ser transfundido, aguardando a transfusão, porque eu estou com medo. Eu preciso ligar, eu preciso conversar, eu preciso entender, eu preciso me informar. E tomar a decisão, a melhor decisão para o paciente é uma decisão em conjunto. A gente não precisa tomar uma decisão só. A gente pode conversar e definir em conjunto, equipe assistente com o serviço de transfusão, qual o melhor momento de transfundir, como transfundir, qual o melhor concentrado para transfundir e assim garantir o melhor para o paciente, certo? E era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Espero que tenham entendido. Excelente, Laís, parabéns, que desafio e muito bem, né, resolvido. Realmente você trouxe alguns pontos muito importantes, lembrou de tudo que eu sugeri colocar na aula, e aí eu vou só reforçar alguns pontinhos que você já falou para a gente poder realmente ter isso bem guardado na cabeça, né. A primeira coisa é a questão de achar que a transfusão, vai estar sempre com problemas no paciente com anemia hemolítica autoimune. E pedir, no final das contas, um concentrado de hemácia e acabar transfundindo o paciente sem dar o diagnóstico, achando: "Ah, então se foi liberado sem problemas, meu paciente não tem anemia hemolítica autoimune". Então, o primeiro ponto é esse, realmente, o diagnóstico de anemia hemolítica autoimune, ele não perpassa o teste pré-transfusional. Eu vou ter que fazer minha avaliação de provas de hemólise, hemograma, reticulócitos, LDH, bilirrubina, haptoglobina, se tiver disponível, e fazer meu cumbo direto, meu teste direto de antiglobulina, né, o nome mais correto, para eu poder dar esse diagnóstico. E você deixou bem claro, o TAD não faz parte dos testes pré-transfusionais de rotina. Então, muito frequentemente, uma bolsa vai ser liberada para o meu paciente sem intercorrências, porque ele não tem alto anticorpo livre no plasma, né? Então, o primeiro ponto que eu acho fundamental da gente lembrar é isso. O segundo é, não vamos esperar o paciente precisar da transfusão para pedir a transfusão. Se a gente aguardar o paciente ficar com 4, 5 gramas de hemoglobina e estabilizar para pedir a transfusão, podem ter certeza que aquela transfusão vai ser uma transfusão insegura. Por quê? Porque eu não tive tempo para fazer o que eu precisava fazer. Então, tá hemolizando, eu já vi que é um LDH aumentado, reticulócito aumentado, bilirrubina indireta aumentada, a haptoglobina consumida, meu TAD está positivo, meu paciente está hemolizando, eu vou fazer a reserva do concentrado de hemácia. E aí eu posso ter 2 cenários aí, né, uma reserva perfeita, a agência transfusional não ter problema nenhum, já tem a bolsa compatível na agência transfusional. Ou o cenário pior, né, mas que a gente está se preparando para isso na hora que a gente faz a reserva, tá um PAI positivo, às vezes uma discrepância BO, quando vai para o um painel todo positivo, um TAD 4 cruzes, a fenotipagem é difícil, e aí eu tenho tempo hábil para fazer os melhores testes. Então, essa solicitação com antecedência, antes do paciente precisar da transfusão, é fundamental. Que é uma coisa que nunca ninguém tinha me falado. Alguém contou isso para vocês antes, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente discutir a anemia hemolítica autoimune, porque a gente conhece muito pouco sobre a prática da doença, né? A gente conhece toda a teoria do negócio, né? Conhece, sabe como é que faz para tratar, o que a gente faz de primeira linha, de segunda linha, qual o diagnóstico diferencial que eu tenho que fazer. Mas na hora prática de definir o que a gente vai fazer do ponto de vista de suporte transfusional, a gente não está preparado, né? Não está preparado na faculdade, não está preparado na residência de clínica. E aí eu espero que vocês saiam preparados na residência de hemácia, né. E aí a gente tem alguns testes que eu falo assim, se tiver que escolher um para você começar, comece pela fenotipagem. Por que começar pela fenotipagem? Primeiro, porque ela vai me dar muito mais informação para uma transfusão segura do que uma dissorção. Ela geralmente é mais rápida do que fazer a auto, a ala dissorção, mesmo com TAD positivo, né.
A cloroquina vai demorar mais ou menos umas 2 horas, eu fazendo bloqueio talvez mais uma meia hora, 40 minutos, e aí se eu conseguir negativar o TAD, eu consigo ter uma fenotipagem estendida do meu paciente e liberar um CH fenótipo idêntico. E não tem nada melhor do que eu liberar um CH fenótipo idêntico quando eu vejo que a prova está incompatível. Então, é muito importante que a gente tenha noção de o que eu vou priorizar. Então, a minha priorização vai ser sempre a fenotipagem. Mas eu vou ter situações em que eu não posso fenotipar, porque eu tenho um TAD muito forte, e nada da vida resolve esse TAD. E tem um paciente com transfusão recente. A gente recebe, né? Às vezes é uma reação hemolítica, mas às vezes não. Às vezes é uma anemia hemolítica autoimune que foi transfundida, não tinha problemas maiores ali, mas quando chegou para a gente eu já não consigo fenotipar. Você imagina alguma coisa que eu posso fazer para esse paciente, que eu quero saber qual é o fenótipo, mas eu não consegui fenotipar? Resposta ótima. Toma genotipagem, é isso mesmo, né? Então a genotipagem ela entra muito bem nesse momento, em que eu tenho um TAD fortemente positivo, que eu não consigo negativar, ou eu tenho uma transfusão recente nesse paciente. Então a genotipagem ela não está citada ali no artigo, né? Não é uma coisa que a gente falava muito anteriormente, é 2004 esse artigo, mas é um teste que hoje está disponível em muitos centros. Aqui no Hemócio a gente já vem fazendo de rotina desde 2019, mas por mais que a gente faça de rotina, dificilmente eu vou ter esse resultado no mesmo dia, né? Eu posso ter a sorte de ter o fluxo livre, o Thier ou a Laís à disposição, conseguir fazer tudo no mesmo dia, mas isso normalmente não acontece, né? Então, geralmente, na melhor das hipóteses, eu vou ter de um dia para o outro essa genotipagem. E essa é a rotina da maioria dos centros. Claro que a gente sabe que alguns centros conseguem fazer mais rapidamente, tá? Mas lembrar que a genotipagem ela vai entrar muito bem no contexto da anemia hemolítica autoimune. E que a gente tem que estar preparado para precisar de testes mais complexos. E aí, gente, eu botei aqui no chat uma perguntinha, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui, para a Laís, para mim, ixi Maria, que eu saí sem querer, e eu perdi as perguntas. Cris, se você estiver ouvindo, por favor, tem alguma pergunta no chat, bote aí no meu WhatsApp, que a gente vê isso agora. Sim. Tá vendo? Olha, olha. Cris, alguma pergunta? Diga um sim, diga um não no meu WhatsApp, por favor. A Ju me respondeu aqui que não tem pergunta, mas a Vivi, além de um elogio a você, eu vou até falar em voz alta, né? Porque elogio a gente fala em público. Laís é tão querida, você está com uma joia rara. Impaciente, parcialmente responsiva a corticoide. Você indica repetir testes em algum momento? Perfeito, Vivi. Essa pergunta é muito importante, né? Lembrando que não é o TAD que vai definir se o paciente está respondendo ou não está respondendo ao tratamento, né? Então, os testes transfusionais, o TAD, não precisariam ser repetidos, a não ser que eu realmente imagine que esse paciente precise de uma transfusão. Como é que eu avalio a resposta ao tratamento? Os exames habituais, hemograma, reticulócito, LDH, bilirrubina. Então, é importante a gente lembrar que eu não seria o TAD, certo? O TAD, ele pode permanecer positivo durante muito tempo, mas eu queria aproveitar essa pergunta da Vivi para fazer um outro comentário. Corticoide é o veneno da imunemap. Então, assim, lembrar que quando a gente faz corticoide, a gente perde também a halo anticorpo. Então, cuidado na hora de a gente indicar um corticoide para um paciente que transfundiu, porque os testes estão confusos, porque a gente não vai conseguir mais concluir o que está acontecendo, certo?
Então, eu queria só reforçar isso, a gente, na anemia hemolítica autoimune, o corticoide, na prednisona, habitualmente, é a primeira escolha na anemia hemolítica autoimune a quente, eu vou frisar, a quente, porque como é que eu sei se é a quente ou se é a frio? Você sabe dizer? Quem que pode ajudar? Existe um negocinho chamado TAD monoespecífico. Eu acho que algumas pessoas já ouviram falar, eu fui aprender sobre a existência dele na minha residência de hematologia. Então, para quem nunca ouviu falar, eu vou apresentar essa ferramenta fundamental para a existência de todo médico que cuida de paciente com anemia hemolítica autoimune. Quando a gente faz um TAD, a gente faz um TAD chamado poliespecífico. Esse TAD poliespecífico, ele é capaz de detectar IgG e C3d na membrana eritrocitária, ok? Então, TAD poliespecífico positivo, o que eu sei é que tem algo ligado, que pode ser só IgG, que pode ser só C3d, ou pode ser uma combinação de IgG e C3d. Como que eu sei se é uma anemia hemolítica a quente ou a frio? A partir do resultado TAD monoespecífico. O TAD monoespecífico, ele desdobra, né? Então, ele vai ter um pocinho, por exemplo, que a gente usa uma cartelinha de TAD monoespecífico, que vai ser IgG, outro pocinho que vai ser IgM, outro pocinho. Aí lembrar que IgM, ela vem sempre junto com outro tipo de TAD. Vocês lembram positividade pelo quê? Complemento. Então, quando eu tenho uma triagem positiva, um TAD poliespecífico positivo, eu vou pegar o IgM ali pelo C3d. Então, IgG, IgM, tem um outro pocinho que eu não consigo identificar num TAD poliespecífico, ele vai dar negativo. Quando que eu teria uma anemia hemolítica autoimune com TAD negativo? Quando eu tenho, por exemplo, uma anemia hemolítica autoimune por IgA. Porque na cartela do poliespecífico, na verdade, no teste poliespecífico, eu não tenho detecção de IgA. E aí, meu TAD vai ser inicialmente negativo, minha suspeita é forte, eu faço monoespecífico para ver, porque pode ser um TAD por IgA, certo? E vou ter C3C e C3D nessa cartelinha de TAD monoespecífico. Eu vou diferenciar uma anemia hemolítica autoimune a quente ou a frio a partir do resultado do TAD monoespecífico. A quente, IgG, a frio, geralmente complemento, associado ou não a IgM, e pode ter um tiquinho de nada na síndrome da glutinina fria de IgG, no máximo uma cruz. Mas vai predominar a fração do complemento, ok? Então, para diferenciar as duas coisas, eu tenho que começar pelo TAD monoespecífico. E é fundamental isso, porque muda o tratamento, né? O corticoide é excelente para anemia hemolítica autoimune quente. Para frio, serve para arranjar estria, para engordar, dar uma catarata com diabetes, mas para tratar, dificilmente, tá? Então, eu preciso, na hora que eu tenho um paciente hemolizando com TAD positivo, saber se é complemento ou se é IgG, porque vai mudar o tratamento. E vai mudar diagnóstico, né? Vai mudar segmento, a forma de eu tratar e seguir esse paciente, ok? O que mais, gente? Ah, sim. A Vivi perguntou comentou aqui que a pergunta não seria sobre repetição do TAD, mas sobre segurança de tentar nova PC compatível após o início do corticoide. A única coisa que eu falo é que eu não tenho medo de PC incompatível. Eu não tenho medo. Né? Então, se eu tenho uma fenotipagem de um paciente, eu tenho uma bolsa com fenótipo estendido, e eu sei que num contexto da minha hemolítica autoimune, a PC incompatível não é uma coisa que me estressa. O que me estressa é não ter fenotipagem. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente podia reforçar nesse finalzinho é que nós temos um plantão de sobreaviso da hemoterapia. Então, o estado inteiro do Ceará tem hematologistas à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer necessidade, inclusive de decisões quanto a testes, a liberação de bolsa, a transfusão. E eu acho que o nosso grande papel, né, Claudinha, dentro da hemoterapia, é ser tradutor, né? Vocês sabiam que o hemoterapeuta é tradutor? Eu vou contar para vocês, se vocês não souberem. O hemoterapeuta é o tradutor da bancada
que eu tenho um bioquímico, né, um farmacêutico, um biomédico, um biólogo, que não tem a visão clínica do doente, e do outro lado eu tenho um médico que não tem a visão laboratorial do que está acontecendo. Então, na verdade, nossa grande função na humanidade, aí eu acho que a gente podia ser demitido para todo o resto, todo o resto eu acho que a gente não é tão importante, é servir de tradutor entre a bancada e o leito do paciente. Então, a gente está aqui à disposição para servir de tradutor o tempo inteiro, para tentar ajudar a decidir se aquele momento é o melhor momento de transfundir. Lembrando que 2004 para cá, as condições relacionadas à transfusão, né, as condutas relacionadas à transfusão mudaram muito. A gente fala, por que fazer duas se uma basta, né? A gente falava isso em 2010, 2014, 2015. A gente continua falando isso, mas o mundo lá fora não está mais falando isso. Eu não sei se vocês sabem. Por que fazer uma se nenhuma basta? Então, o que a gente tem de regra? Eu tenho uma causa tratável para anemia, na anemia hemolítica autoimune, principalmente a quente, a resposta é sim, e fácil, né? A mão. Não tem um lugar de saúde, não tem uma instituição de saúde que não tem um corticoide na mão, não é verdade? Então, eu tenho um tratamento fácil disponível. E a outra coisa é saber se o paciente está instável ou estável, e a etiologia, né? Então, assim, eu tenho um paciente que está estável, mesmo com hemoglobinas mais baixas, tem uma causa tratável, que apesar de o TAD demorar a responder, a hemólise responde muito rápido, assim como numa PTI. Eu tenho uma resposta da plaqueta muito rápida, muito mais rápida que qualquer coisa, porque eu tenho um bloqueio, né? Eu tenho uma diminuição, down regulation, da minha fração FC, então eu consigo segurar um pouquinho mais aquela hemácia circulando, eu consigo, no caso da PTI, segurar um pouquinho mais aquela plaqueta circulando nas primeiras horas do corticoide. Então, hoje a gente tende a transfundir quando realmente o paciente está muito sintomático. Eu não quero, obviamente, transfundir um paciente instável, hipotenso, né? Mas a gente vai um pouquinho mais no limite do que a gente ia anteriormente. Então, a nova regra, que eu ainda não tive coragem de enunciar, acho que a primeira vez que eu falo hoje, né, isso é hoje, Suzana comentou comigo há um tempo atrás, é por que fazer uma se nenhuma basta. Então, para a anemia hemolítica autoimune também é isso, vamos fazer o corticoide, vamos ver como o paciente fica, vamos deixar a bolsa pronta ali do lado, que isso é fundamental, porque se o paciente não responder, se ele piorar, eu tenho uma bolsa para transfundir. Eu preciso alicotar essa bolsa? E já viu aqui fazer 100 ml? Não era assim que a gente fazia? A gente ainda faz, né? Eu quero 100 ml hoje. 100 ml daqui a 8 horas. Se você libera uma bolsa segura, né, com fenotipagem estendida, né, do jeitinho do paciente, a mesma carinha, eu não precisaria obrigatoriamente fazer a alíquota, certo, gente? Mas, não pelo risco transfusional de reação hemolítica. Mas, às vezes, eu recomendo fazer a alíquota, sim, pela principal causa de óbito associada à transfusão, que é sobrecarga circulatória associada à transfusão. Por quê? Porque esses pacientes normalmente têm uma anemia crônica, expansão da volemia plasmática, vocês lembram? Paciente anêmico crônico é um paciente expandido. E aí é um paciente de alto risco para taco. E aí ele vai ter um taco porque às vezes é uma senhorinha ou um senhorzinho com uma LLC, por exemplo, que já não é dessas coisas todas, o coração já não é o melhor, o rim já não é o melhor, e aí eu faço uma bolsa inteira no tempo habitual, conforme a rotina do hemócio, que não existe essa rotina do hemócio, e aí às vezes eu faço um TAP. Então eu tenho uma tendência maior de alicotar, não pelo risco de reação hemolítica, mas pelo risco de fazer uma sobrecarga circulatória num paciente que geralmente é de risco simplesmente porque ele tem a volemia plasmática expandida. Tá? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui mais. Eu acho que não. Tudo certinho. Então, eu queria agradecer a Laís mesmo, Laís se garantiu. E falar, gente, que a gente vai estar fazendo essas sessões de discussão de artigo com os residentes toda terça-feira, de 13 às 14. Eu estou sentindo falta dos outros residentes, depois vocês vão me contar onde é que estão. E essa sessão, ela ocorria nas quartas-feiras, de 13 às 14, que agora está a sessão do HEMOF, né, de hematologia e hemoterapia.
que é uma sessão diferente, é mais de rotinas, né, então, geralmente apresentada pelo pessoal do Hemós, e essa é uma sessão de discussão de artigos. E a gente sempre fez essa sessão falando inicialmente de uso racional de hemocomponentes, né, então falando sobre os estudos clássicos. Mas eu achei que a gente estava precisando falar sobre anemia hemolítica autoimune e transfusão. Tá bom? Laís, muito obrigada, foi ótima essa aula. E, gente, obrigada, qualquer coisa a gente está à disposição. A aula ficou gravada, a Cris gravou e a gente depois bota no YouTube. Tá bom? Obrigada a todos e até a próxima aula.